Olá, seja bem-vindo à nossa quarta aula. Este curso tem como título Interdisciplinaridade com os Lusíadas e é um projeto do estágio supervisionado da Uninter, onde estou terminando minha graduação em Letras. O meu nome é Luar de Moraes e me coloco à disposição para tentar responder qualquer dúvida que surgir. É só escrever nos comentários ou, se preferir, pode enviar seu questionamento por e-mail. O endereço se encontra na descrição. Em nossa terceira aula, voltamos no tempo para falar do início da escrita e quais seus propósitos quando ela surgiu. Vimos que a literatura era propagada de forma oral e não através dos registros escritos como temos hoje em dia. Os gregos foram os primeiros a desenvolver e estudar literatura, fazendo uma classificação dos gêneros em épico, que eram as narrativas, dramático, o teatro, e lírico, a poesia. Por fim, iniciamos um estudo de como ler poemas. Na aula de hoje, daremos continuidade no caminho para a leitura da obra poética. Passaremos pela conceituação de como ler para entender, refletir e criticar a poesia. Faremos também uma reflexão sobre o que é clássico e que tipo de educação queremos para nós mesmos. O primeiro passo que demos foi ler o canto 1, que seria o equivalente ao primeiro capítulo, na obra de Os Lusíadas, tentando identificar eventos e prestando atenção nas características do herói da narrativa, além de tentar reconhecer emoções que possam ser familiares. Vejamos agora um vídeo onde teremos a encenação de parte da obra Os Lusíadas sendo declamada. Não mais, musa, não mais, que a lira tenho destemperada e a voz enrouquecida, e não do canto, mas de ver que venho cantar a gente surda e endurecida. O favor com que mais se acende o engenho não no dá a pátria, não, que está metida no gosto da cobiça e na rudeza de uma austera, apagada e vil tristeza. Fazei, Senhor, que nunca os admirados alemães, galos, ítalos e ingleses possam dizer que são para mandados mais que para mandar os portugueses. Tomai conselho só de experimentados, que viram largos anos, largos meses, que posto que em cientes muito cabe, mais em particular o esperto sabe. Para servir-vos, braço às armas feitas, para cantar-vos, mente às musas dadas, só me falece ser a vós aceito de quem virtude deve ser passada. Se me isto o céu concede, e o vosso peito digna empresa tomar de ser cantada, uma presagamente vaticina, olhando a vossa inclinação divina, ou fazendo que mais que a de Medusa à vista a vossa tema o Monte Atlante, ou rompendo nos campos de Ampelusa os muros de Marrocos e Trudante, a minha já estimada e leda musa, e em todo o mundo de vós cante, de sorte que Alexandre em vós se veja, sem a dita de Aquiles que inveja. Após ter esse primeiro contato com o poema, podemos fazer uma investigação básica sobre elementos fora da poesia, mas ainda dentro do próprio livro, através da contracapa e esboço bibliográfico presentes na obra. Faremos, então, uma investigação dessas partes do livro. A versão que eu uso é da editora Pé da Letra e apresenta um resumo da vida de Luís de Camões, autor do livro Em Suas Orelhas. Tem também, ao longo da obra, várias notas explicativas sobre o contexto histórico e referências da época.
Esses elementos ajudam a entender a história, pois com uma diferença de quase 500 anos, muita coisa muda e perde o sentido para os leitores do século XXI. No final do meu livro tem também um glossário com as palavras que mudaram muito desde o século XVI e poderiam dificultar a compreensão da leitura de hoje. É uma espécie de mini dicionário com as palavras arcaicas e seu equivalente atual. Vejamos alguns exemplos. Você pode ver aí na sua tela alguns, né, desses exemplos, como abaixar e abaixar, aspeito, que seria aspecto, tretores, que são traidores, no mais, que seria, na verdade, não mais, felice, que é feliz, e ua, que é uma. Esse glossário tem uma importância especial em uma obra como essa, poética. Veja, se fosse apenas uma narração, a mudança das palavras, que é algo natural em qualquer língua, poderia ser acompanhada com uma nova edição atualizada em termos de vocabulário e de grafia. Mas, como vimos, o poema tem sua forma ligada ao conteúdo. Então, trocar as palavras para seus equivalentes atuais poderia prejudicar a rima e o ritmo dos versos, tirando a beleza e o propósito da modalidade poética. Para que possamos entender o conteúdo, temos essa ferramenta do glossário. Como você deve ter notado nos nossos exemplos, na prática, a maioria das palavras tem apenas uma grafia diferente e conseguimos perceber seu significado sem maiores dificuldades. Continuando com as sugestões de Susan Bauer, ela indica os seguintes passos após a leitura das informações contidas no próprio livro e que servem para preencher algumas lacunas com informações de contexto. Primeiro, faça uma lista rápida dos principais personagens enquanto lê e anote os principais eventos. Depois temos, circule frases e versos que chamam a atenção aos olhos ou ouvidos. E por último, marque qualquer seção do poema que tenha achado confusa ou obscura, mas não desista, continue lendo. Lembrando que essa é a tarefa para a primeira leitura da obra, que tem o propósito de entender o que está sendo dito. Esses pontos que a Susan coloca servirão não só para essa primeira leitura, né, para ajudar a entender a história, o que está sendo contada, mas também para a próxima etapa, que é a etapa de refletir sobre o assunto. Vai ser muito importante porque você vai ter anotado, circulado e vai conseguir voltar na segunda leitura e ver esses pontos que para você foi mais difícil, e será então o seu primeiro material de apoio para essa próxima etapa de refletir sobre o assunto. Depois então de ler completamente o livro, seguindo essas direções, a tarefa de analisar o sentido do épico no próximo nível, no segundo nível para aprofundamento, tem as seguintes diretrizes. Primeiro, preste atenção na forma do poema. E quando eu falo forma, quero dizer exatamente isso, o que você vê. Aqui no seu vídeo tem um exemplo, eu coloquei uma imagem para que você pudesse ver a diferença. Se fosse um texto em prosa, toda a linha estaria completa, não haveria essas falhas, digamos assim, essa parte em branco que você pode ver do seu lado esquerdo, nessa imagem do poema. Então, a primeira coisa a se observar realmente é essa parte visual. Essa é a primeira característica que nos faz identificar e diferenciar um poema. E por que isso é importante? Bom, é que quando nós batemos o olho, nós podemos ver, por exemplo, se há uma simetria ou assimetria. Nós não precisamos ler para ver se cada verso tem mais ou menos o mesmo tamanho de um do outro. E isso caracteriza um estilo, porque os poemas modernos, por exemplo, eles não seguem esse tipo de regra, não necessariamente, os poetas inventaram várias outras modalidades, então o poema não precisa necessariamente rimar, ele não precisa ter essa proporção. Então, realmente, esse primeiro olhar quanto ao formato nos ajuda, no caso dos Lusíadas, a perceber que, como você já deve ter visto,
existe sim uma regularidade, são mais ou menos todos do mesmo tamanho. Então, isso é uma pista de que o texto vai seguir uma fórmula, vai seguir uma regra. Lembre-se que, no caso do poema, a forma é essencial para dar sentido. Então, se você for analisar mais a fundo, você vai perceber que em todo o livro, todas as estrofes possuem exatamente 8 versos cada um, e que o final de cada verso tem uma rima com a mesma combinação. É como se fosse mesmo uma fórmula matemática. Só esclarecendo que a estrofe é a porção maior e o verso é cada linha da estrofe. Dê uma olhada na estrofe com foco no final de cada verso e veja qual a fórmula. Não preste atenção agora no significado, apenas nas últimas letras dos versos e reflita sobre como acontecem essas combinações. Vamos pegar agora emprestado nosso conhecimento de matemática para pensar nisso. Eu coloquei aqui no vídeo um exemplo, esse é o canto 1 e a estrofe número 50. Agora, para essa atividade, nós não vamos prestar atenção no significado das letras. Precisamos usar a nossa imaginação para usar uma abstração agora. Então, nós vamos meio que criar uma fórmula matemática. Vamos pegar toda palavra terminada em avan e trocar pela letra A. As terminadas em inhan e vamos trocar pela letra B. E as terminadas em ente e trocar pela letra C. Quando nós combinamos essas palavras finais de cada verso, usando essa nossa troca, temos a mesma regra em todas as estrofes. O primeiro verso vai terminar em A, o segundo em B, o terceiro em A, depois em B novamente, depois em A novamente, depois em B, e os últimos dois terminam da mesma forma, em C. Então, a fórmula que nós criamos é AB, 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 CC. Você vai notar ao longo do livro que todas as estrofes, elas obedecem essa mesma fórmula. É claro que nem todas vão terminar da mesma forma, mas quando você faz essa mudança, essa troca, né, isso é uma simbologia. Você vai estar trocando uma terminação de uma forma pela letra A, né, pela letra B e letra C. Quando você usa essa fórmula de terminações iguais, você vai ver que ao longo de todo o texto ela vai se repetir, vai ser sempre do mesmo jeito. As terminações vão ser sempre AB, 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 CC. O próximo passo agora é dar uma olhada na sintaxe do texto. Se você se lembrar, nós já falamos sobre isso, a sintaxe não está falando ainda sobre o conteúdo, sobre o significado, mas fala da ordem como as palavras aparecem em uma sentença. Eu dei um exemplo aqui, como você pode ver no seu vídeo. A ideia, então, é você tentar simplificar algo que, a princípio, pode ser um pouco mais complexo para você. Uma estrutura que pode gerar alguma confusão. Na nossa língua, né, no português, nós não temos uma regra de que sempre o sujeito vai vir primeiro, depois o verbo, depois o complemento. Muitas vezes essa ordem é invertida. E nós vemos, principalmente nos poemas, essas formas não tão usuais do dia a dia. Por isso, a ideia para você não perder o raciocínio, o entendimento, é primeiro identificar o verbo e tentar entender esse verbo aqui, ele está falando de qual sujeito, é sobre quem que esse verbo está falando. Então, a ideia é que, para facilitar, você pode identificar alguma sentença que você achou um pouco mais complexo, que você não entendeu direito sobre quem eles estavam falando, e tentar dividir em frases mais curtas, né? Em afirmações mais curtas. Então, eu fiz um recorte da estrofe, né? O recorte é: comendo alegremente perguntavam, pela arábica língua donde vinham, quem eram, de que terra que buscavam. Bom, nesse corte aqui, talvez possa ser confuso a construção da frase. Mas se você for trocar por outras palavras, vai ficar simplesmente que eles perguntaram de onde eles vinham. E essas duas outras partes, né, comendo alegremente e pela arábica língua,
Elas não são informações essenciais, elas estão enriquecendo o texto, enriquecendo o imaginário, mas o ponto-chave aqui é que eles perguntaram de onde eles estavam vindo. Então, continuando, vamos examinar os versos e as estrofes mais profundamente. Aqui nós vamos prestar atenção onde a sentença está, né? Se ela está toda dentro do mesmo verso, ou se a sentença, né, o significado, ele teve que ultrapassar o verso e ir para o de baixo. Você vai analisar, isso realmente foi necessário, foi importante, isso enriqueceu de alguma forma, né, a sonoridade? Ou houve uma quebra, ou isso atrapalhou? Nós vamos examinar agora também a dicção e o vocabulário. Lembre-se de que na primeira leitura você grafou, né, você circulou e você anotou partes que você teve mais problema e dificuldade. Essa é a hora para você realmente analisar essas partes para se aprofundar no entendimento do texto. Então você vai analisar que tipo de palavras o poeta está usando. São palavras conceituais? Ela é uma palavra abstrata ou concreta? É um nome próprio? Algumas palavras do texto vão ser nomes próprios que não são familiares, né? De lugares, de rios, de regiões que não existem mais. Por isso a importância de ter uma versão que tenha um pouco desse contexto histórico para a gente poder entender do que está acontecendo. Afinal de contas, se usa um nome que foge totalmente da nossa realidade, que a gente não sabe se ele está falando de um lugar, de uma pessoa que foi real ou de algum ser mitológico, aí isso é o tipo de coisa que vai dificultar a nossa compreensão. Então, este é o momento da gente pensar, refletir e até pesquisar, né, se essas imagens que estão sendo passadas, essas referências, esses lugares, se eles são reais, se eles são imaginários. Se eles forem imaginários, qual que é o sentido, né? É um símbolo? Que tipo de mensagem ou associação o Luís de Camões, no nosso caso, está querendo passar? Por fim, nós chegamos ao nível da crítica e seremos guiados pelas seguintes questões. Primeiro, o poema está posto em um mundo imutável ou será que está em constante transformação? Neste nível de leitura, você já vai ter lido completamente a obra e já vai ter passado pela reflexão dela, né? Já vai ter pensado sobre isso. Então, essas são questões que vão surgir na sua mente e que você vai tentar responder. Você já conhece agora toda a história e já pensou sobre ela. Então, sabendo de toda a história, houve mudança ou as coisas permaneceram as mesmas, as regras permaneceram as mesmas. Os personagens e aquilo que eles acreditaram, houve uma transformação ou permaneceu a mesma coisa? Nesse ponto também você vai refletir sobre as relações de causa e efeito ao longo da história que você leu. Você agora já tem em mente, né, mais ou menos o que foi traçado, como se desenrolou a história. Então você vai conseguir refletir sobre quais são os principais catalisadores, os principais eventos que fizeram com que a história avançasse. E não só isso, né, que fizeram com que os personagens fossem afetados e fossem transformados ou não. E também você vai pensar em que tipo de tensão existe tanto na parte física quanto no psicológico dos personagens. Muitas vezes o conflito vai ser, né, de ordem natural, material, seja problemas de tempestade, de guerra nos barcos, mas também conflitos na ordem psicológica, né, entre os próprios personagens. Talvez sejam medos, talvez sejam traições, nesse caso estaria mais na ordem psicológica e espiritual. Então, a diferença desse tipo de questionamento para os questionamentos anteriores é que antes a gente estava refletindo sobre o que o texto estava falando, sobre as relações dentro da própria história, sobre a lógica, né, do que acontecia dentro da própria história. Mas esse tipo de questionamento que nós faremos agora no último nível vai trazer para a nossa realidade, vai trazer para o nosso contexto
aquilo que nos acrescenta como pessoas. A gente vai pegar o tipo de conflito que a gente viu dentro do texto e refletiu e vai trazer para a nossa realidade. E é a partir daí que a gente vai realmente refletir sobre os nossos gostos em relação à obra. E em relação à obra poética, não vai ser só em relação ao conteúdo, digamos assim, a mensagem racional que ele está tentando passar, né? Sobre questões existenciais ou de relacionamento. Nós vamos também ter feito uma análise a nível do que a gente considera como belo, daquilo que nós fomos despertados em nossas emoções, daquilo que os nossos ouvidos apreciaram também. Então, por fim, os nossos últimos questionamentos serão: qual é a temática do poema? Que palavra ou frase pode dar nome ao núcleo em torno do qual o poema gira? Ou seja, nós vamos tentar resumir toda a obra em uma palavra ou algumas. Precisamos pensar também como este poeta se relaciona com aqueles que vieram antes dele. Afinal de contas, ele foi influenciado pelo que veio antes e de que forma foi essa influência. E este último questionamento, o poema ele é simpático? É pensar naquilo que realmente você apreciou ou não nele, né? Se você também consegue distinguir algumas partes, porque nem sempre um poema inteiro, né? Você, ainda mais um poema grande como um épico, nem todas as partes vão falar com você. Algumas vão parecer mais estranhas. Você consegue fazer essa diferença, identificar isso? Bom, este é um caminho apresentado pela autora de como educar sua mente para que ao ler um livro de poesia você não fique perdido, mas tenha um direcionamento para uma leitura aprofundada que capte as riquezas da obra. É a prática de ler para entender e refletir de maneira racional, trabalhando as ideias, a imaginação e também as emoções. Os questionamentos sobre a qualidade da obra e seu apreço, indiferença ou desprezo por ela, fazem parte do último estágio, onde a crítica tem argumentos sólidos. Desde o começo do nosso curso, temos enfatizado a importância da leitura e apresentado uma maneira de ler com eficácia. Você deve ter notado que são sempre 3 passos a serem seguidos de maneira progressiva, ou seja, um após o outro. Esse processo faz parte da educação clássica, que na Idade Média foi chamada de trivium. As 3 etapas são originalmente denominadas gramática, lógica e retórica. Nós estamos usando esse método para a leitura, mas esse caminho pode ser seguido em qualquer tipo de conhecimento que se deseja adquirir em profundidade. Por exemplo, peguemos um tema da história, o Renascimento. Na primeira etapa, a gramática, iremos reunir todas as informações que temos do período. Fazendo uma analogia com a construção de uma casa, é como se estivéssemos juntando o material a ser usado. Os tijolos, argamassa, tinta, lâmpadas, etc., para o estudo da história, seriam os fatos, datas e personagens. No estágio da gramática, estamos conhecendo os eventos que aconteceram, os personagens envolvidos, o período e o local que determinamos. Fazemos um recorte, ou seja, uma escolha dessas informações. Afinal, muita coisa aconteceu no mundo entre 1400 e 1600, por exemplo. Precisamos definir o que é relevante para entendermos o Renascimento. Tendo dedicado um tempo adquirindo essas informações, passamos para a etapa da lógica, que seria analisar o projeto da casa para saber onde colocar cada material. No caso da história, seria refletir sobre os acontecimentos. Quais foram as ações e reações, personagens e necessidades que desencadearam os eventos em destaque? Que tipo de pensamento o povo daquela época tinha que difere do que eu tenho hoje? Como a cultura da época influenciou as ações dos personagens? Então, por fim, depois de ter analisado todas as coisas, né, no caso da nossa analogia com a casa, depois de ter visto aonde cada material vai, ter analisado o projeto da casa, né,
aí nós estamos então em condições de erguer a casa propriamente dita. É só nessa última etapa que nós estaremos aptos a conversar com outras pessoas sobre minhas conclusões daquilo que aconteceu na época, no nosso caso do Renascimento, e do impacto para o desenrolar da história depois daqueles acontecimentos, incluindo os efeitos sentidos por nós hoje. Essa é a etapa da retórica, onde eu vou desenvolver minha capacidade de fazer o outro entender os argumentos que até então estavam sendo amadurecidos na minha própria mente. Na retórica, precisamos escolher as melhores palavras, dentro do nosso arsenal de vocabulário, as mais adequadas para cumprir o propósito de expressar ao outro aquilo que está só na minha cabeça. E para que isso tenha efeito, eu preciso realmente passar de maneira clara e concisa. É na última etapa que praticamos essa habilidade, é na retórica. Quanto menos palavras eu precisar para passar a ideia de forma completa, maior sucesso eu terei. Já dizia o escritor alemão Goethe, que a cortesia do gênio é a clareza. Gostaria agora que fizéssemos uma reflexão sobre o que é clássico, uma vez que a proposta do nosso curso é visitar uma obra clássica, de maneira interdisciplinar, ou seja, com a contribuição dos saberes que ultrapassam a linha divisória ou a caixinha onde a literatura poderia estar aprisionada. O poeta americano Ezra Pound traz o seguinte conceito: um clássico é clássico não porque esteja conforme a certas regras estruturais ou se ajuste a certas definições, das quais o autor clássico provavelmente jamais teve conhecimento. Ele é clássico devido a uma certa juventude eterna e irreprimível. Vejamos agora uma outra proposta. O que Chanel tem a ver com Beethoven, All Star com Shakespeare e Beatles com Hitchcock? Todos são clássicos. Nesse vídeo, vamos juntos viajar pelo significado de clássico. Clássicos estabelecem um antes e um depois na cultura, alargam fronteiras. Antes de Coco Chanel, roupas pretas eram só para empregados ou para o luto. Depois dela, o Little Black Dress passou a ser sinônimo de elegância. Beethoven é um clássico hoje porque foi um revolucionário em sua época. Além de ter sido o criador do romantismo na música, transformando a forma das sinfonias a um patamar nunca antes alcançado, foi um defensor da liberdade. Traduziu a variedade de emoções humanas em suas composições, ao mesmo tempo em que se libertou do esquema do mecenato. Até então, os músicos eruditos eram dependentes de um nobre que os financiasse. Beethoven passou a cobrar por seus trabalhos, e isso se tornou uma prática dos músicos. Por tudo isso e mais um tanto, Beethoven foi um espírito rock and roll dentro da música erudita. Foi parar na canção Roll Over Beethoven, de Chuck Berry. Outro artista incrível que pode ser considerado um clássico da história do rock. Algumas cenas de cinema se tornaram memoráveis, aliás, por conta do uso da música de Beethoven. Sem ela, os filmes não teriam metade do impacto que têm. Alex, de Laranja Mecânica, não seria ele mesmo sem a Nona Sinfonia de Beethoven. O mesmo acontece em Elefante, de Gus Van Sant, inspirado no massacre de Columbine. Quando ouvimos a Sonata ao Luar, peça para piano de Beethoven, sentimos a melancolia e a tristeza do garoto que toma a perturbadora decisão de atirar nos colegas de classe e se matar em seguida. Ítalo Calvino, no seu livro Por que Ler os Clássicos, traz algumas definições de clássico na literatura. Gosto muito dessa aqui. Um clássico é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer. A primeira vez que eu li Hamlet, de Shakespeare, foi marcante. As dúvidas do personagem se tornaram um pouco as minhas. Hamlet tem que vingar o assassinato de seu pai ao mesmo tempo em que lida com as aflições que surgem na sua cabeça. Talvez seja por isso que Hamlet ainda não terminou de dizer aquilo que ele tem para dizer, porque dali para frente ficou quase impossível ignorar que, além das batalhas externas, temos as internas. Como uma peça de teatro escrita há mais de 400 anos pode afetar um leitor de hoje? Shakespeare continua apaixonando muita gente. Antes de Hamlet, nenhum personagem tinha crises consigo próprio, com sua interioridade. As batalhas dos heróis eram sempre com o mundo externo. O crítico literário Harold Bloom diz que Shakespeare moldou o que entendemos pela expressão ser humano. No seu livro A Invenção do Humano, Harold Bloom diz que a introspecção de Hamlet é a originalidade mais radical,
e o sonho de uma consciência infinita jamais foi retratado de modo mais pleno. Um clássico também pode ser entendido como uma obra que passa a ter uma influência marcante ao longo do tempo. Se Beethoven chegou até Chuck Berry, Shakespeare chegou à Disney. O autor inglês jamais imaginaria que Hamlet inspiraria, centenas de anos depois, O Rei Leão, um dos filmes de animação mais bem-sucedidos de todos os tempos. Além da similaridade na trama, quando o fantasma de Mufasa aparece para falar com Simba, ele diz: "Olhe para dentro de você." Sem Hamlet não seria possível dizer isso, e talvez nem a psicologia teria surgido, porque ela fala, basicamente, sobre olhar para dentro de si para se entender. Aliás, influência de Shakespeare na cultura pop é o que não falta. Eu imagino a ambição de Cersei como a ambição de Lady Macbeth. As cabeças que rolam, a sede pelo poder, as traições e a violência de Game of Thrones me lembram Macbeth, talvez a peça mais sangrenta e cheia de ação de Shakespeare. Ítalo Calvino também escreveu que os clássicos são livros que, quanto mais pensamos conhecer por ouvir dizer, quando são lidos de fato, mais se revelam novos, inesperados, inéditos. Isso aconteceu comigo, com Anna Karenina. Quando peguei o livro para ler, eu já conhecia a história. A personagem é uma das adúlteras mais famosas da arte. Eu já conhecia inclusive a impactante frase inicial do livro: "Todas as famílias felizes se parecem. Cada família infeliz é infeliz à sua maneira." Mas isso não impediu que eu tivesse uma leitura intensa. O livro me surpreendeu de muitas formas, porque um clássico é muito mais que uma história. Clássicos marcam transições históricas importantes. Vale lembrar dos pintores e escultores renascentistas. Michelangelo, por exemplo, transmite de forma emocionante a mudança de mentalidade da sua época. Ao pintar e esculpir as formas do corpo humano, com seus volumes e tridimensionalidade, ele deixa o testemunho histórico da mudança do teocentrismo para o antropocentrismo. Se na Idade Média o foco era Deus e seus mistérios, no Renascimento o homem passa a ocupar o centro. Um clássico é também uma nova forma de realizar uma linguagem. Psicose, de Hitchcock, é exemplar nesse aspecto. O diretor realiza manobras inesperadas para o espectador, acostumado a uma estrutura de roteiro de suspense mais ou menos previsível. A icônica cena do chuveiro pega todo mundo de surpresa. Daí em diante, somos conduzidos por Norman Bates em seu mundo sombrio. Hitchcock subverte o suspense enquanto faz suspense, tornando o filme atemporal. Os clássicos têm essa vantagem. Não importa quantos spoilers a gente já tenha, eles não são capazes de apagar a beleza da experiência. Martin Scorsese é um grande apaixonado pelos filmes clássicos. Ele é fundador do The Film Foundation, uma organização sem fins lucrativos dedicada à preservação dos filmes. No documentário Uma Viagem Pessoal pelo Cinema Americano, Scorsese fala: "Digo aos cineastas mais jovens para que façam como os pintores, estudar os velhos mestres, enriquecer sua paleta, expandir a tela. Há sempre muito mais para aprender. O seu clássico é aquele que não pode ser-lhe indiferente e que serve para definir a você próprio em relação e talvez em contraste com ele." Essa é mais uma definição de clássico de Ítalo Calvino, e acho ela linda justamente por ser tão libertária. Você tem sua lista única de livros, filmes e álbuns clássicos. Através deles você se define e desenha quem você é e o que você gosta em determinada época. O que define um clássico, seja na linguagem que for, é um tema permanente, porque a cultura é viva e novos livros, filmes, álbuns e minisséries continuarão a surgir. E novos clássicos nascem. O filme 12 Anos de Escravidão já é um clássico. É um filme meio absoluto quando a gente pensa na representação da escravidão nos Estados Unidos. E eu diria que Nanette, de Hannah Gadsby, também se tornou um clássico. A comediante alargou as fronteiras do que é fazer comédia de um jeito único. É claro que só o tempo vai dizer se essas obras vão ser relevantes no futuro. E o melhor dessa viagem pelo significado dos clássicos é saber que ela é infinita. A cada novo contato com um livro, filme, quadro ou álbum clássico, somos surpreendidos por novas interpretações, novos sentidos e novos conhecimentos. Revisitar um clássico é tão delicioso quanto conhecê-lo pela primeira vez, porque nós também mudamos. Em nossa segunda aula, passamos uma animação e pedimos que você refletisse sobre sua história. Mesmo sem o uso de palavras, é possível entender o enredo, o que mostra a diversidade de formatos da narrativa. As histórias possuem uma essência de sentido, diferente dos poemas, que têm a linguagem atrelada à mensagem. Voltando à animação,
podemos extrair várias mensagens, como a influência da sociedade no crescimento da criança, que acaba perdendo sua alegria e criatividade natural, como foi colocado em um dos comentários do vídeo dessa aula. Podemos também enxergar o papel dos pais na formação dos filhos, que deveria ter um olhar especial para a criança e suas necessidades particulares. Mas eu gosto de pensar sobre o papel da beleza em nossa vida, pois isso fala da importância da arte para viver e não apenas sobreviver. Literatura, música, dança não são coisas úteis no sentido materialista, mas são o alimento da alma. Os antropólogos não encontraram nenhuma sociedade onde uma expressão da arte não existisse. Isso nos mostra que muitas vezes aquilo que achamos sem importância por não ter uma utilidade palpável, material, como algo que não tem um valor real para nosso crescimento. É preciso ter uma alma bem alimentada para que nossa existência tenha sentido. Quantas vezes nos focamos naquilo que tem um retorno rápido e prático aparente? Estudo se isso for aumentar minhas chances de emprego ou me dar uma promoção no trabalho. Queremos o diploma e achamos que a cultura é perda de tempo. Damos valor ao que o dinheiro compra e pode nos retribuir com prazer imediato. Queremos os filmes com enredo fácil, o riso fácil, a adrenalina garantida. Mas o espetáculo gratuito do pôr do sol é sem graça, a menos que nos renda algumas curtidas como foto no Instagram. Acabamos muitas vezes viciados naquilo que traz euforia instantânea, mas que passa da mesma forma, num instante. Essas coisas são como excesso de açúcar no sangue. Não nutre o corpo e acaba virando gordura. A partir da aula que vem, pegaremos emprestado o conhecimento de outras áreas fora da caixa da literatura para enriquecer nosso entendimento sobre os Lusíadas. Vamos começar conhecendo e refletindo sobre o que estava acontecendo no mundo quando a obra foi escrita e de que maneira isso influencia o texto e pode ser percebido em suas palavras. Até o nosso próximo encontro!